Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos hoje aqui reunidos para mais uma palestra da nossa casa fraternal. E hoje, dia 16 de janeiro de 2021, ficou sob a nossa responsabilidade o tema A Nova Era, que é do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 9 a 11. Bom, o tema Nova Era, eu vou começar, né, falando dos objetivos do nosso estudo de hoje, da nossa conversa, que é analisar os ensinos trazidos pelos espíritos sobre o que caracteriza a nova era e refletir sobre o significado dessa nova era para nós. E aí a gente vai entender a importância do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, da prática, né, da divulgação da doutrina espírita através dos nossos exemplos, da nossa prática. Bom, nova era, né? A nova era, o que significa esse termo nova era? É um tempo novo, é um tempo de mudança, tá? E o tema Nova Era é trazido para nós nas instruções dos espíritos. E esse tema Nova Era, ele é complementar aos preceitos do capítulo Não Vim Destruir a Lei. E a abordagem desse tema é realizada por três espíritos. Três espíritos trazem as suas contribuições para melhor entendermos os ensinamentos contidos no capítulo Não Vim Destruir a Lei. Um espírito israelita, mutou-se, 1861. O outro espírito é Fenelon, em Poitiers, 1861. E o outro é Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. Bom, o que eu gostaria, né, de chamar a atenção? Eu vou destacar pontos que eu considerei importantes em cada um desses itens. Mas, inicialmente, eu quero chamar a atenção para a proposta, né, da gente estar estudando esse capítulo. É um capítulo muito importante, é o que abre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como eu já falei, sob o título Não Vim Destruir a Lei. Por quê? Por que né, Kardec escolheu até esse título do Não Vim Destruir a Lei? Porque nesse capítulo a gente vai encontrar aí toda uma trajetória de Moisés, passando por Jesus até chegar no Espiritismo, que é essa nova era. O Espiritismo, ele se encontra já em todas as partes desde a antiguidade. No entanto, né, a gente vai ter essa sistematização a partir do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que organiza todos esses ensinamentos trazidos pelos espíritos. Então, a gente vai ver que no Evangelho tem sempre o capítulo, e dentro do capítulo, lá do tema abordado no capítulo, as instruções dos espíritos. E as instruções dos espíritos, ela vem a partir, né, de cada preceito, né, organizado por Kardec nesses capítulos, que ele vai acrescentar, então, as instruções dos espíritos que ele escolheu, dentre as inúmeras, né, instruções dadas pelos espíritos, ele cita instruções, ele adequa, né, a instrução dos espíritos àquele tema abordado. E o que são essas instruções dos espíritos, né? São verdadeiramente as vozes do céu que esclarecem os homens e
convida-os à prática do Evangelho. Então, cada capítulo ele conclui-se com essas instruções, que é para clarear mais ainda o que é trazido. Bom, então, como que nós vamos analisar, né, a contribuição de cada um desses espíritos, né, que colaboraram nesse capítulo 1, nessas instruções? Um espírito israelita, ele traça brevemente o percurso das 3 revelações. A moral ensinada por Moisés, adequada, claro, ao estado de adiantamento daquele grupo de espíritos, né, com todo aquele peso histórico da escravidão do Egito. Então, quando Moisés veio, ele veio trazer a ideia do Deus único. E essa foi a primeira revelação, e ele teve, assim, um trabalho muito intenso, né, para cumprir a sua missão. E a fez de acordo com o grau de adiantamento daquele grupo de espíritos, como eu disse. Depois, o espírito israelita, ele fala da moral do Cristo. Outro ponto que ele aborda é a moral evangélica cristã, que fará mostrar, né, e brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. Então, no momento mais adiantado, né, de amadurecimento daquele grupo, né, desse grupo de espíritos, Jesus já veio trazer uma ideia de um Deus, diferentemente, né, da ideia trazida por Moisés, que era um Deus temível. Jesus já veio trazer a ideia do Deus de amor, de bondade, de justiça. E aí, num percorrer, né, da história, a gente pode perceber que cada momento desse, de Moisés, foi uma era nova, de Jesus foi uma era nova, e aí chega o Espiritismo. Vamos colocar assim, como uma outra era nova, ou como uma outra nova era, né? E o Espiritismo alavanca, ele traz as ideias morais para que a humanidade possa avançar. E a moral trazida pelo Espiritismo segue a mesma rota que percorreram as ideias precursoras a ele. É o que enfatiza o espírito israelita, tá? E as ideias espíritas, elas vêm clarificar, elas vêm dar, né, um sentido às ideias do Cristo. Então, como que um espírito israelita, então, conclui a fala dele? Que Moisés abriu o caminho, trouxe a ideia do Deus único. Jesus continuou a obra, né, trazendo aí a lei do amor. Ele não veio destruir a lei de Moisés, muito pelo contrário, ele veio dar um novo significado, porque aí ele traz a ideia do amar a Deus sobre todas as coisas, né? Primeiro mandamento da lei de Moisés, trazida do Monte Sinai, da primeira lei divina, né? Então, Jesus, ele vem dar seguimento a isso. No entanto, ele acrescenta, né, depois do amar a Deus sobre todas as coisas, o amar ao próximo como a si mesmo, que é o segundo e maior mandamento, né? Segundo, Jesus coloca, né, que são 2 mandamentos, o amar a Deus sobre todas as coisas, e um segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. E aí ele já vem trazendo, como eu já falei, né, a ideia do amor, a ideia do Deus sábio, bom, a amorosidade permeia toda
a nova era do Cristo, trazida por Cristo. No entanto, aí, né, uma nova era chega que é do Espiritismo. E aí o Espírito Israelita, ele fala, o Espiritismo concluirá a obra, esclarecendo o que Jesus havia dito de forma alegórica. Bom, então, a gente viu aqui, eu destaquei aqui a fala, então, do espírito israelita, né? O nosso próximo instrutor, vamos colocar assim, né? O espírito instrutor seguinte, que é, né, do item seguinte, que é o item 10, é Fênelon. E o que Fênelon traz para a gente? Então, eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos da fala de Fênelon. Fênelon contextualiza a vinda do Cristo, falando da seguinte forma, que Deus permite aos homens que vissem a verdade transpor as trevas. Então, dada a primeira revelação, passam-se séculos, vem Jesus, num momento em que a humanidade estava precisando muito de uma luz, que ele trouxe, que ele cumpriu a sua missão, trazendo a nós essa luz, vindo cumprir a lei, mas vindo cumprir a lei de uma forma amorosa, trazendo através dos seus exemplos todas as leis morais ditas, né, nos 10 mandamentos, e ainda acrescentando, só que de forma alegórica. Muitos ensinos de Jesus foram transmitidos a nós por parábolas, por histórias, que seriam, assim, a forma mais adequada, né, daquele momento de amadurecimento espiritual pelo qual estávamos passando. E muitas falas do Cristo estavam ainda encobertas por um véu, que não dava para ele revelar tudo na hora, justamente por ainda não termos esse amadurecimento espiritual necessário para o entendimento, que naquela época também não faria sentido. Então, Fênelon fala do advento do Espiritismo. Então, depois da luz viva, que foi Jesus, volta a treva, volta, né, as trevas voltaram, segundo Fênelon. E em que sentido que foi isso que ele colocou, né? Que seria essas trevas voltaram? O mundo estava abalado pelo materialismo, o mundo se perdia, a ciência estava muito materialista, né? E quando ele fala desse retorno das trevas, ele também fala que vem o Espiritismo como uma nova ordem divina. E ele clama, Fênelon clama, para que nós voltemos ao Mestre Jesus. E ele fala, preparai-vos. Não vos assemelheis às virgens loucas, que é uma parábola contada pelo Cristo, e que aí eu trouxe aqui, né, esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutzer, que eu fui lá relembrar essa parábola. Caibar Schutzer, ele fala da parábola da seguinte forma, parábola das virgens prudentes e nécias. O reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes.
As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes responderam: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 13. E aí é interessante, porque essa parábola, ela vem falar para a gente da importância da gente estar sempre vigilante ao cumprimento dos ensinos de Jesus. Né? E aí eu destaquei aqui alguns pontos que Caibar nos auxilia muito no entendimento da palavra, da letra aqui da parábola. E então ele coloca que a prudência, retratada pelas virgens prudentes, se refere, né, a aquele homem que estuda, que pesquisa, que examina. Então, a prudência está relacionada a isso, a estarmos estudando os ensinos de Jesus, pesquisando, compreendendo. E aí ele destaca a importância da religião nesse sentido, que se configura como um conjunto de ensinamentos que se unem, se completam, se harmonizam, para que nós possamos, no movimento de nos religarmos a Deus, estarmos próximos a Ele. E os nécios aí, né? E as virgens nécias, né? Não compreendem isso. No caso aí, as virgens loucas, elas foram imprudentes porque elas não se prepararam, vamos colocar assim, para entrar no reino de Deus. Porque não abasteceram as suas lâmpadas, ou seja, não estudaram, não se preocuparam com as coisas espirituais, não se preocuparam em colocar em prática o que aprenderam. É nesse sentido. E aí ele relaciona, né, o Caibar relaciona a necessidade, né? Necessidade, a ignorância, a falta de tino. Porque a pessoa, no caso aqui, a representação das virgens loucas foram aquelas pessoas que quiseram ficar na ignorância. Então, é só para a gente entender a advertência de Fênelon, quando ele fala para a gente não se comparar essas virgens loucas. Porque essa parábola, ela vem, né, ela ensina a nós que estamos aspirando o reino de Deus, a necessidade da instrução, do cultivo do espírito, do exercício da inteligência, da razão, da obtenção do conhecimento. E não basta ser só, né, como ele fala, né, das virgens, não basta ser só virgem, ou seja, aquela sem mácula. A gente tem que
procurar não basta só a gente falar Senhor, Senhor, como ele coloca aqui. O que é preciso, além de falar o Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, né? Ele falou que é preciso amar. E como, né, no ensinamento de Kardec fala, amai-vos e instruí-vos, a parábola diz isso, que a gente tem que se instruir, que a gente tem que amar ao nosso próximo, para aí sim a gente conseguir entrar no reino dos céus. E ainda destaca a importância da vigilância, que é preciso vigiar. Procurar a verdade onde quer que se encontre. É preciso adquirir conhecimentos e amar para que a gente possa ingressar na morada do Pai. Então, nesse sentido, é que Fênelon clama para que a gente volte ao Mestre, para que a gente possa crer em Jesus. Isso é que o Espiritismo vem fazer, clarear o que o Cristo nos deixou. E ele fala ainda que tudo é fácil para aqueles que creem e amam. O amor enche de inefável alegria aquele que crê e ama, com Cristo no coração. Então, Fênelon, ele apela para que nós possamos abrir os nossos corações para receber as mensagens dos Espíritos, que são mensageiros divinos. A cada instrução dos Espíritos, esses mensageiros vêm complementar o que Kardec trouxe, ou que Kardec traz sempre, né, a cada capítulo. Chama-nos a atenção para que cada um de nós temos uma missão aqui, um trabalho. Isso é muito importante, a gente ter essa clareza dentro dos nossos corações. Então, ele fala que a partir do Espiritismo se começa uma nova cruzada. Essa é a nova era que o Espiritismo traz, de entendimento dos ensinos de Jesus, para que possamos marchar para frente. Por quê? Porque a lei dos mundos é a lei do progresso. E aí o Espiritismo marca mais uma etapa do desenvolvimento, do nosso amadurecimento espiritual. E então, o que Kardec traz, né, na compilação de cada uma das obras, já é sinal de um amadurecimento da humanidade para receber os ensinos da doutrina espírita. Para a gente entender os princípios básicos dessa doutrina, que não veio destruir a lei do Cristo, muito pelo contrário, assim como Cristo veio dar complemento à lei divina trazida por Moisés, o Espiritismo veio complementar, aprofundar, ampliar o que Jesus falou. Principalmente a partir desse entendimento, colocarmos em prática os ensinos do Mestre Jesus, colocarmos em prática os ensinos da lei divina, da lei moral, que é eterna, que não muda, diferente da lei dos homens. Então, esse é o convite que o Espiritismo nos faz a partir aí desse advento da nova era, do Espiritismo é a nova era, que traz para nós esse roteiro de luz a partir de cada uma das obras, né, do Pentateuco.
E esse capítulo 1, ele é muito importante por isso. Porque ele Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o Espiritismo não veio destruir a lei do Cristo. Não, pelo contrário, veio dar cumprimento. E, por último, em Erasto, né, que é o terceiro espírito aí nos trazer a sua contribuição para o entendimento, né, dentro das instruções dos espíritos, ele fala, né, que, na verdade, ele nos oferece o exemplo de Santo Agostinho, que assim como Paulo de Tarso, Santo Agostinho também ouviu a voz que nos chamava, ou, né, que chamava, no caso aí, Santo Agostinho, para a mudança de seu comportamento. E aí ele passa a ser um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Ele se constitui aí um ardoroso propagador do espiritismo. Por quê? Porque nele, no espiritismo, Santo Agostinho viu o cumprimento do que fora predito. Porque Jesus promete um consolador. E aqui no item, ele fala que Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo, no item 11, e ele fala assim, Erasto, podemos ler nas notáveis confissões que esse eminente espírito, ele está se referindo a Santo Agostinho, nos deixou as palavras, ao mesmo tempo, características e proféticas que pronunciou após ter perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Aí Erasto continua falando. Então, essas foram palavras de Santo Agostinho, né? Que a mãe dele viria para visitá-lo, revelando-lhe ali a espera da vida futura. Ele fala assim, que ensinamento nessas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, que ele outrora já havia pressentido, se constituiu seu ardoroso propagador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Então, a gente pode perceber na instrução dos espíritos que um espírito israelita faz essa trajetória histórica de Moisés, Cristo, a chegada do espiritismo. Fenelon vem nos clamar, vem nos chamar para que possamos abrir os nossos corações a essa nova era, ao que o espiritismo traz através dos ensinos dos espíritos, porque essa é a maior característica do espiritismo. Ele não foi personalizado, né, numa única pessoa. O ensino é dos espíritos. O que Kardec fez foi compilar esses ensinos todos, trazidos pelos espíritos, e codificado em 5 obras. Então, claro que a gente tem a referência de Allan Kardec como codificador da doutrina espírita, mas os ensinos todos, e Kardec deixa isso bem claro,
são trazidos pelos espíritos de todas as partes do mundo e divulgado através de vários médiuns. Isso é muito importante a gente deixar registrado. E Erasto finaliza a instrução dos espíritos trazendo como exemplo um divulgador da doutrina espírita, que é Santo Agostinho, e nos convida a seguir o exemplo de Santo Agostinho para também nós sermos divulgadores da doutrina espírita, estudando seus ensinamentos, colocando em prática os ensinamentos da doutrina espírita. Para que a gente possa ser continuador da doutrina, que abre uma nova era de entendimento dos ensinos de Jesus, da explicação que o Mestre nos deu há 2021 anos atrás, e que, de alguma forma, por falta do nosso amadurecimento espiritual, ainda não tínhamos condição de entender, como a reencarnação, por exemplo. E hoje, através do estudo da doutrina espírita, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo o Livro dos Espíritos, como fica claro a gente entender esse princípio básico da doutrina, que é a reencarnação, e que já havia sido ensinado por Jesus há 2021 anos atrás. Esse é só um exemplo. E hoje, claro, né, esse momento atual pelo qual nós estamos passando nos impele ainda mais ao estudo e à prática dos ensinamentos da doutrina espírita, que nos convida também à nossa reforma íntima. Como Fenelon coloca, né, que cada um de nós tem uma missão, tem um trabalho, a gente tem que se perguntar qual é a nossa missão, qual é o nosso trabalho. A gente está aqui na Terra com o intuito de evoluir, de nos melhorarmos, do nosso autoaperfeiçoamento. E como que está essa nossa trajetória? Então, o Espiritismo, ele vem contribuir para que a nossa trajetória, ela se desenvolva, convidando-nos a esse autoaperfeiçoamento, através do amai-vos e instruí-vos. Então, é importante a gente se instruir, a doutrina espírita mostra isso, é importante estudar os ensinamentos trazidos por Jesus, ampliados e aprofundados pela doutrina espírita, pelos ensinos dos espíritos, mas é muito importante nós amarmos uns aos outros. Esse momento atual está exigindo de nós uma reflexão muito grande em relação aos nossos comportamentos, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, né? Do pensar, sentir e agir. Temos que pensar, sentir e agir no bem. E a doutrina espírita nos dá uma ampla oportunidade de realizarmos essa tarefa de pensarmos, de sentirmos e agirmos no bem, a partir da leitura das obras espíritas, dos ensinos de espíritos como Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, para melhorarmos as nossas conversações, porque isso melhora o nosso padrão de vibração. O nosso planeta está precisando muito disso nesse momento, da gente trazer a coragem e a gentileza no coração, da gente, mais do que nunca, amar ao próximo, ao nosso inimigo,
de termos paciência com aqueles que estão ao nosso lado na convivência diária. E como, né, diz outro princípio da doutrina espírita, né, além da reencarnação que eu já falei, a lei de causa e efeito, de cada um segundo suas obras. Ninguém passa pelo que está passando hoje sem uma razão de ser. É o cumprimento da lei, faz parte dessa nossa trajetória espiritual. Então, o convite dessa nova era que o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz é que a gente possa entender que o Espiritismo é essa nova era, dentro desse contexto que o Kardec está trazendo aqui para nós, que os espíritos estavam aqui anunciando esse novo advento, e que possamos hoje perceber a atualidade, mais do que nunca, dos ensinos, da moral do Cristo, da moral espírita. Nós precisamos ser esses divulgadores da doutrina espírita, a partir do nosso estudo e da nossa prática. Isso é muito importante. A gente começar o ano com novas disposições. Que bacana a gente ter essa oportunidade maravilhosa de começar o ano estudando o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: não vim destruir a lei. Estamos diante de uma nova era. O Espiritismo vem trazer para nós os preceitos de uma era diferenciada, de uma era de amor e de entendimento, de clarificação das palavras do Cristo. Jesus é a porta que nos abre através da chave do Espiritismo. Está aqui na introdução. É muito importante também ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque tudo, Kardec organiza tudo de uma forma muito lógica, muito didaticamente. Então, é um privilégio a gente ter reencarnado num momento em que a gente teve a oportunidade de ter acesso à doutrina espírita, ao Evangelho, como um roteiro de luz para a nossa melhoria espiritual. E, consequentemente, a partir do momento que a gente se melhora, a gente contribui para a melhoria do nosso próximo. Isso a gente tem que, todos os dias nas nossas orações, agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, a Jesus, nosso mestre, que está dando para nós essa oportunidade desse entendimento. E aí, é claro, que a partir do momento que eu tenho maior entendimento, eu tenho um compromisso, uma responsabilidade maior de, junto àqueles do meu convívio diário, hoje mais em casa, né, do que nunca, por conta, né, dessa necessidade de estarmos aí socialmente isolados, por conta, né, de uma pandemia, de um coronavírus, que veio também para testar a firmeza dos nossos propósitos, para fazer parte da nossa missão de vida, da nossa trajetória espiritual. Então, a gente tem muito que agradecer a Deus por estarmos passando por um novo momento que a humanidade se encontra, tendo o Espiritismo como base para dar sustentação, encorajamento, fortalecimento aos nossos propósitos de sermos pessoas melhores. Não é fácil,
O teste ele é constante porque nós estamos num mundo de prova e expiação. Nós já estamos amadurecidos espiritualmente a ponto de recebermos essas lições, mas o nosso amadurecimento é um processo contínuo. Então, é claro que a gente ainda não é perfeito, a gente precisa de sustentação. E quem que vai dar essa sustentação para nós? Jesus. O seu evangelho. O evangelho segundo o Espiritismo, para entendermos os ensinos de Jesus, que não ficaram claros àquela época. Então, que sejamos sempre gratos a Deus por estarmos vivendo essa nova era do Espiritismo, que possamos, né, como clama aqui Fenelon, que possamos abrir o nosso coração para todos esses ensinamentos, para todos esses esclarecimentos que a doutrina nos traz, que possamos ser instrumentos de divulgação desses ensinamentos à luz da doutrina espírita, através da nossa fala, através dos nossos sentimentos, do que emitimos pelo nosso pensamento e das nossas ações, porque se cada um de nós fizermos isso, o nosso planeta vai ser beneficiado espiritualmente, porque nós estamos numa era de transição, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, a dita transição planetária. E nós temos responsabilidade individual nisso. Então, que sejamos nós instrumentos de Jesus, de Deus, praticando e vivenciando o Evangelho da melhor forma possível. Se a gente tropeçar, a gente respira fundo, levanta e continua a andar com alegria no coração, com Jesus norteando os nossos caminhos, que possamos, no momento de dúvida, no momento de que a gente, o que eu faço agora? Tá difícil. Faz a oração, que a oração fortalece as nossas disposições para enfrentarmos cada dia. Porque, como Fenelon fala, tudo é mais fácil para aquele que crê e ama. E é isso que Jesus nos convida o tempo todo. Jesus nos convida a crer, Jesus nos convida a amar. E o Espiritismo nos convida a mesma coisa de uma forma mais consciente, mais clara. Então, é esse o nosso recado de hoje. Lembrando que tudo isso que nós falamos aqui é para todos nós, nesse exercício diário de pensar, sentir e agir no bem, que essa nova era, que é o Espiritismo, né? Que a nova era, ela se configura, né, através desses ensinos trazidos pelos Espíritos, possa estar sempre em nosso coração, que esse entendimento possa ser espalhado por nós a todos aqueles que nos cercam, com muita alegria e com muito amor. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, em nossos corações, em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus, e que possamos sempre agradecer a Deus todos os instantes da nossa vida. Obrigada por essa atenção.